A paz do Senhor Jesus, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais esta pré-aula. Nós estamos aí na nossa quinta lição. Eu sou o evangelista Crisley e hoje nós vamos tratar da dessacralização da vida no ventre materno. Uma lição aí de grande importância, relevante, atual, que nós necessitamos tratar ela no seio da igreja aí, e a escola dominical tem nos proporcionado esta grande oportunidade de falar de um tema tão sensível e tão importante para que possamos tratar no dia de hoje. O nosso textuário está em Lucas 1:31, nós iremos falar um pouco aí sobre Jesus e um pouco também sobre João Batista. O textuário está em Lucas 1:31, que diz assim: Eis que em seu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo de número 31. A verdade prática fala assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura morta, infantil, intrauterina do presente século. A leitura bíblica em classe ela vai estar em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 33 e do versículo 39 ao 45. Aproveitando que nós estamos no início dessa pré-aula, tratando de um assunto tão sensível, eu creio que nós vamos deixar aí fixado aí, ou no comentário ou na descrição do vídeo, um vídeo aí que ele vai tratar, um documentário que ele vai tratar sobre o aborto. Então você que não tem ideia como que funciona um aborto aí, nós vamos deixar aí para que você possa acessar. É claro que é tudo feito em imagem de ultrassom, como é feito na clínica, não vai mostrar nada explícito. Mesmo assim, é muito forte. Então, aconselhamos aí que, se possível, veja, transmita ao máximo de pessoas possíveis, porque muitas das vezes a pessoa tem uma opinião sem saber como acontece. E eu creio que quem tem esse tipo de percepção ao ver esse documentário aí vai, quem sabe, mudar bastante o seu pensamento. Então, o nome do documentário aí eu vou até já falar ele. Você vai procurar aí O Grito Silencioso. Você pode buscar aí no YouTube mesmo, mas nós vamos deixar aí mais abaixo do vídeo. E eu faço um desafio a cada um que assistir esta pré-aula possa acessar também este vídeo e compartilhar ambos, pois ao mesmo tempo que nós teremos o documentário aí de um médico falando a respeito e mostrando como é feito, você também vai ter a oportunidade do comentário bíblico aqui feito nessa pré-aula para tratar de um assunto tão delicado e tão importante, ok? Então, aproveitando o começo aí da maioria que está assistindo essa pré-aula e pedindo que você também possa nos ajudar compartilhando este vídeo, curtindo, deixe o seu comentário, muito importante também, participe juntamente conosco, se inscreva no canal, que possamos em breve aí chegar aos 700 inscritos aí e contamos com a sua ajuda. Estamos aqui nos 3 objetivos, eles precisam ser alcançados e são necessários que o primeiro é refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar, identificar os traços da cultura de morte presente em nossos dias e suas consequências. Terceiro, compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. A introdução ela diz assim, Deus é o autor supremo da vida, por isso as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte
e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Nós vamos ver que a palavra de Deus, a Bíblia em si, ela é pró-vida. Deus, ele é o autor da vida. E nós vamos ver, por exemplo, aqui, que no ser humano, obra criada diretamente pelas mãos do Senhor, este ser ele vai receber o sopro de Deus, o fôlego de vida diretamente, ou seja, totalmente diferente de toda a criação de Deus. Ao ser humano em si foi dado uma atenção muito especial, principalmente quando nós falamos da vida. Se nós observarmos, por exemplo, aí, como nós já vemos falando que a Bíblia é pró-vida, esse Salmo de número 139 aí, nesses 4 versículos que vai nos ajudar a ter um gancho, um entendimento muito bom para o decorrer da nossa pré-aula, vamos ler aí, Salmo 139, versículo 13 até o 16, que vai dizer assim, ó: Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então nós vamos ver aqui a Bíblia tratando na questão pró-vida, valorizando a vida. Aqui nós vamos ver o acompanhamento de Deus desde quando o ser humano é a massa informe dentro do útero materno. Deus ali já o contempla, os dias já começam a ser contados e escritos no livro de Deus. Então nós vamos ver aqui a importância desta vida, pois ela é contemplada diretamente por Deus que a vê dentro do ventre, ainda informe. A Bíblia, ela é provida e ela trata com todo o amor aqui, nós vamos ver de Deus, com a vida e a importância humana que ela tem. A questão do aborto, eu ouvi um sábio pastor falar uma frase que eu creio que ela cabe muito bem. O aborto em si, ele é um pecado com requinte de crueldade. Por quê? Porque é um pecado com requinte de crueldade. Porque ele trata da morte de alguém que não pode se defender. Aí está a crueldade nisso daí. É alguém que não tem condições de se defender, condições de se proteger ali no ventre materno. Então é uma das cenas mais cruéis que o mundo pode vivenciar. E se possível for os irmãos acompanharem e puder ver como é feita a execução de tal ato, vão entender bem o que a gente está falando aqui. O grito do silêncio. O bebê dentro do ventre aqui, se nós acompanharmos até mesmo a leitura bíblica que nós vamos fazer em classe aí, você vai ver que o versículo 44 ele vai dar uma dimensão de como é o bebê, que não é um ser alienado do que acontece à sua volta, que não há sentimentos, que não há sensações, que ele não percebe nada à sua volta. Pelo contrário, se nós observarmos, por exemplo, aqui o versículo de número 44 da nossa leitura bíblica em classe, ele vai dizer que, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. A mãe, ela sabe muito bem do que a gente está falando aqui. A criança, ela tem sensações à voz da mãe, ela tem sensações à voz do pai, ela sente as emoções da mãe, ela consegue sentir o ambiente à sua volta. Então o bebê dentro do ventre materno, ele tem emoção, ele tem reações, então ele tem algumas características aí que nós conseguimos enxergar externamente. E hoje, com o avanço tecnológico aí nos últimos 100 anos, podemos dizer assim, a mãe pode ali muitas das vezes no ultrassom ali 3D enxergar seu filho com mais clareza dentro do ventre, pode ali
através do Doppler, até tem esse aparelho aí que você pode ter acesso hoje, comprá-lo. Você pode ali, a mãe que está grávida compra esse aparelho aí, portátil, coloca ali na sua barriga, consegue escutar os batimentos cardíacos da criança. Então nós vamos ver que ali dentro da mãe, não é uma parte do corpo da mãe, não é um dedo, não é uma mão, é uma outra vida que está presente ali dentro. Então a Bíblia ela vai tratar desse assunto na perspectiva de pró-vida. Nós temos aqui o primeiro assunto que vai tratar da concepção de Cristo. O primeiro texto aqui ele fala o quê? O anúncio do nascimento. Então nós vamos ver aqui que na questão do anúncio do nascimento, quando vai ser falado do tipo de concepção miraculosa aqui que Maria vai ter, até mesmo nós vamos ver aqui que para o tipo de milagre que iria acontecer com ela, o Senhor mesmo já vai falar para ela ali, para confortar ela, que Isabel, que já era avançada em idade, e era no caso estéril, agora estava podendo gerar e estava grávida aqui no caso de João Batista. E o versículo de número 37 vai dar, nós podemos, aí é bom quando a gente entende o contexto do que a gente está lendo, quando fala que para Deus aqui nada é impossível, o versículo de número 37 vai mostrar o que para ela? Para Maria, no caso aqui. Se a Maria está tendo a oportunidade de contemplar Isabel, que era estéril, no caso, ela está nesse momento grávida, para o Deus que nada é impossível, menos difícil seria para alguém como ela, que quem sabe o ventre dela, isso vai, a história e a Bíblia comprova, né, que depois ela teve outros filhos e filhas, né? Então mostra que ela tinha ali o ventre materno, as suas funções ali, tudo funcionando corretamente. Então ela era uma mulher ali fértil, e nisso daí o Senhor vai anunciar o nascimento ali que ela geraria, né? E para provar, né, que Deus estava ali tratando de algo milagroso, ainda dava ênfase no caso a concepção ali de Isabel na sua velhice. Então nós vemos aqui que a você mãe, a você mulher que quer ter filho, procurou médico, fez consultas, fez exames, e quem sabe muitas das vezes você tem tido diagnóstico, muitas das vezes contrário, creia que Deus pode fazer um milagre. Creia que Deus pode abrir a madre, pode te tornar fértil e você pode gerar. Nós temos aí mesmo aí, se você acompanha o canal já aqui há muito tempo, foi feito um especial aí sobre o Dia das Mães, e algumas mães elas vão contar um milagre aí, né? Mães que pensaram que nunca poderiam ter filhos e no caso aí aconteceu um milagre. Eu peço até os irmãos aí, eu creio que pode colocar em algum card aqui nessa pré-aula aqui, que vocês vão poder acompanhar. Então nós vamos deixar um card aí acima em algum lugar aí dessa pré-aula a respeito deste testemunho das mães, de algumas mães aqui da igreja, e elas vão contar o milagre aí de mães que não podiam muitas das vezes conceber e o Senhor fez o milagre. Então, assim como o Senhor fez em Isabel, também pode fazer na sua vida aí, porque para Deus nada é impossível. O segundo texto aqui, o segundo assunto vai tratar o que? A miraculosa concepção. Então, nós vamos ver aqui esse anúncio aqui, que onde está a miraculosa concepção? Acontecendo a estéril agora, ou no caso aqui da Maria, era a virgem conceberia. Então, para que o Deus que fez a estéril conceber, seria muito mais fácil se nós olharmos para, no caso, Maria. Mas aí vinha um milagre que seria o quê? A sombra do Senhor cobriria ela e ela ali teria um filho através do Senhor. E nós vamos ver que no caso dela aqui, José só vai ter relações com ela, né? Após a criança aqui ser gerada, ou seja, eles vão se casar, ela vai ter um menino e depois à frente ali eles vão ter relações de casal aqui. Então,
quando a gente vai falar de milagres aqui, e no caso dessa concepção aqui, eu cito de novo essa mesma informação, porque ela é muito importante. Porque eu creio que quando nós vemos um milagre próximo de nós, e hoje vamos tratar mais desta questão aí da natalidade, então quando nós ouvimos testemunhos a respeito do mesmo assunto, nós vemos Deus fazer algo impossível, nós conseguimos ter mais fé, a nossa fé é acrescentada, nós temos mais esperança, nós temos mais fortaleza. Então eu creio ali que para que Maria não tivesse nenhum receio, alguma falta de fé ou algum temor nessa situação, o Senhor já vai deixar bem claro para ela também que Isabel ali estava também diante de um milagre. Então é muito bonito quando nós vemos um milagre e ao mesmo tempo nós precisamos que aquilo aconteça na nossa vida e nós vemos Deus fazendo na vida de alguém próximo a nós e isso acrescenta a nossa fé. Por isso também é importante que a igreja em si, e principalmente no caso da sala da escola bíblica, no caso do estudo bíblico, os irmãos, quando estiverem ministrando as suas aulas nas suas igrejas locais aí, não deixe de apresentar, abrir oportunidade para as irmãs testemunharem, contarem algum fato na questão da gravidez aí, que eu creio que vai acrescentar e muito. O terceiro texto fala aqui da bênção do nascimento. E aqui no caso aqui nós vamos ver que a bênção do nascimento ela entra diretamente em Deus. O dom da fertilidade, a oportunidade que Deus dá para o ser humano procriar um milagre, um ser que é gerado dentro de outro ser. Do informe, como nós vamos ver no texto aqui, que vai tratando em Salmo 139 aqui, que vai ali desde da primeira célula ali que é introduzida ali pelo homem, né, dentro do útero, vai formando, tomando cada órgão a sua forma, cada um no seu tempo, todas as funções do corpo elas vão sendo estabelecidas, aquela criança vai crescendo, até que chega um momento sublime do nascimento ali. Então nós podemos dizer sim que é o milagre do nascimento, que é, no caso aqui, a alegria que traz a família, tudo que engloba o nascimento, no caso aqui. E isso também nós podemos glorificar a Deus porque é bênção de Deus. Filhos são bênçãos do Senhor. São aí, no caso aí, uma dádiva de Deus, o dom da vida que só Deus tem. Então, quando nós vemos aí algumas pessoas defenderem a morte, ou tirar a sacralidade da vida, nós vamos ver que essa pessoa ela afronta diretamente a Deus, que é o possuidor, no caso aqui, do poder de vida e no poder de morte. A sinopse do primeiro é a história da concepção divina de Jesus Cristo, ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre, uma dádiva concedida pelo Criador, glórias a Deus. Segundo assunto que nós vamos tratar é a cultura da morte. Primeiro texto fala o quê? Do projeto ideológico. Então nós vamos ver aqui que quando nós falamos de um projeto ideológico, ou seja, é um projeto de ideia. E essa ideia engloba o quê? Como que a gente consegue, como que a gente consegue ter facilidade, no caso aqui, de aceitar a morte como normal? Quando você esconde os horrores que é a morte. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de um outro assunto aqui, mas que dá mais ou menos uma dimensão também que nós falamos de morte. A história da humanidade em si, principalmente nos últimos 100 anos, nós tivemos duas grandes guerras aí. Uma guerra aí que morreu cerca de 25 milhões de pessoas, se eu não me engano, a primeira, e a segunda aí que morreu cerca de 55 milhões de pessoas. O que aconteceu? Com tudo que aconteceu, todas as pessoas que idealizaram a guerra sofreram punições severas, leis agressivas, pessoas que flertavam com as ideologias, no caso, pró-guerra,
muitas e muitas coisas que levaram à guerra, foram muitas das vezes julgados em alguns tribunais, punidos severamente, para que o mundo não vivesse os horrores da guerra, principalmente pelo prejuízo da morte que trouxe a guerra. Então, quando você vê cenas muitas das vezes de campos de concentração, de torturas, cenas de morte, as pessoas temem novamente haver uma guerra de tais proporções. Tanto é que nós já vivemos aí cerca de 80 anos da Segunda Guerra Mundial. E quando você vê os projetos ideológicos aqui de morte aqui, o que eles tentam fazer? Eles tentam romantizar a morte, tentam trazer alguns artifícios para mostrar como se fosse uma coisa positiva a morte, ou seja, sem trazer consequências, muitas das vezes, psíquicas na vida das pessoas, ou seja, não trazendo o remorso da morte. Então colocam muitas das vezes que a criança que está lá dentro do ventre ela não sente dor, que lá dentro do ventre ela ainda não sabe de nada, que ela não tem sentimentos e assim por diante. Ou seja, vai tirando a humanidade do feto, vai tirando a humanidade do bebê que está dentro da barriga. E quando as pessoas conseguem ideologicamente tirar aqui, no caso aqui, a condição humana daquela criança que está dentro do ventre, você começa a ter menos resistência para, no caso aqui, do aborto. Eu acabei de ler aqui no texto aqui que nós lemos no versículo 44 de Lucas, capítulo 1, que vai mostrar que João Batista aqui, ele vai o quê? Ele vai ter reações explícitas ali na presença de Maria ali, no caso ali, por causa do menino Jesus, no caso. Então nós vamos ver que aí saindo da Bíblia e indo para nossas vidas cotidianas, a mãe que gerou, a mãe que concebeu, ela sabe muito bem do que nós estamos falando. Da criança que tem reações, da criança que se move, da criança que sente, da criança que partilha ali dentro do ventre ali, de tudo que acontece externamente dela, do ambiente externo. Então o projeto ideológico no caso, tirar a humanidade do bebê que está dentro do ventre da mãe. Então, mais uma vez, eu convido aos irmãos, acompanhem, no caso aí, esse documentário, O Grito Silencioso, vai estar aí presente aí abaixo aí em alguma área do nosso vídeo aí, ou num comentário fixado ou na descrição do vídeo. Olhe lá como que é a reação de um bebê quando ali, o corpo estranho ali, que vai tirar a sua vida, entra dentro do útero ali da mãe. Aí os irmãos vão conseguir entender bem o que a gente está falando nesse exato momento aqui. Vamos lá, o segundo texto vai falar aqui do direito sobre o corpo. Vamos lá, como que aconteceu essa questão aí de um grito muito exacerbado de algumas áreas da sociedade defendendo a cultura do aborto? A cultura do aborto, ela principalmente a pessoa diz aqui, o meu corpo, né, minhas regras, eu decido o que é feito no meu corpo, tudo bem. A gente decide o que é feito no corpo quando vai se tratar do seu dedo, quando vai se tratar de uma parte do seu corpo, do seu nariz, da sua orelha, dos seus olhos. Mas eu repito, a criança que está dentro do ventre materno não é uma parte do corpo. A criança que está no ventre materno é uma vida. Se nós olharmos aqui a palavra de Deus, e eu quero que os irmãos acompanhem, marquem este versículo aí, usem ele, em Êxodo capítulo 21, versículo 22 e 23, vai falar um pouco sobre isso aí, ó. Êxodo capítulo 21, versículo 22 e versículo 23, diz assim, ó. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Mas se resultar dano, então darás vida por vida. Então nós vamos ver aqui que já no Êxodo aqui, na lei mosaica, vai ser tratado a respeito disso. Alguém que viesse fazer alguma coisa
que provocasse um aborto involuntário da mãe, esta pessoa seria penalizado. Penalizado. Por quê? Porque ali dentro daquele ventre trata-se de uma vida. Até mesmo aqui no versículo de número 23, a pessoa daria a sua própria vida. No caso, se ela causasse um aborto aí na mãe aí, ela abortasse aí. Então nós vamos ver que o direito sobre o corpo, ele vai tratar da vida da pessoa, mas não da vida do bebê. Até mesmo nós vamos ver que tem pessoas que usam a seguinte frase. Em alguns países que já conseguiram legalizar o aborto, eles usam a seguinte frase assim: aborto é questão de saúde pública e tem que ser tratado pelo Estado. Aí nós perguntamos, saúde de quem? Porque a função da saúde é o quê? Promover o bem-estar físico, emocional e psicológico do ser humano. Então eu pergunto, a saúde, ela tem que preservar toda a vida. Pergunto aos irmãos. Aquele bebê que está lá dentro, tem que ser preservada a sua saúde física, psicológica, emocional, a sua integridade? Sei que a resposta é óbvio que é sim. Então a saúde, a política que ela tem que cuidar de toda a vida. Se nós vivemos no momento da sociedade hoje, que a cultura do sexo livre, essa cultura do sexo livre tem gerado inúmeras mães solteiras. O aborto não é uma solução. Se você procurar hoje qualquer rede de saúde pública aí, no acompanhamento do pré-natal, por exemplo, tem questões aí que você consegue já grávida colocar a criança para adoção ou entrar em comum acordo em deixar a criança com algum familiar que venha criar aquela criança, porque muitas pessoas usam a justificativa de não ter condições de dar o melhor, de não dar ter condições de dar uma boa educação, de cuidar. Então, há meios legais, e quando eu falo legais, meios dentro da justiça, a qual você pode ali, a criança já na gravidez, você já pode ali preparar de alguma forma ali judicialmente ali para que a criança seja adotada e cuidada por alguém, mas não matar. Então, essa cultura do sexo livre, ela tem forçado muitas pessoas para usar slogans como meu corpo e minhas regras para justificar algumas liberdades aí, e não é bem assim. O terceiro assunto aqui é a prática do aborto. O aborto aqui é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Então, repito aqui, nós estamos falando de alguém que lá dentro está vivo. De uma vida aqui, ó, se nós lermos outro texto aqui, Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. A gente poderia ler bastante, irmão, muitos versículos, mas vamos pegar alguns aqui, ó. Versículo 5, ó. Antes que eu te formasse no ventre, olha aqui é Deus falando, ó. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Essa criança aqui, ó, no caso de Jeremias aqui, Deus está falando, ó, lá no ventre eu te vi. Eu acompanhei a sua formação. Eu te observei. Ou seja, a vida ela é observada por Deus. A vida foi dada por Deus e ela é observada por Deus todos os nossos dias. Os nossos dias são contados por Deus. Nossos dias são escritos no livro de Deus. As nossas obras, o que fazemos, todas elas são contadas no céu, nos registros de Deus. Então aqui no caso aqui, praticar a morte daquele que não tem condições de se defender, eu vou repetir de novo a frase, aqui no caso aqui,
é o assassinato com requintes de crueldade, aonde é morto um ser indefeso. Isso é a caracterização do aborto aqui. Vamos aqui, ó. Por exemplo, a gente para finalizar até esse assunto aí, ó. A lei número 9.605 do dia 12 de fevereiro de 1998 trata como crime ambiental, passível até mesmo de prisão, captura, matança e coleta de quê? De ovos de tartaruga. A lei número 9.605 do dia 12 de fevereiro de 1998. Se você matar, destruir, roubar o ovo de uma tartaruga, ali se eu não me engano as tartarugas marinhas, você pode ser penalizado até com prisão. Só para a gente entender. Eu acompanhei um homem que fez uma determinada entrevista e ele levou algumas pessoas à seguinte questão: um formulário para que fosse assinado para que se salvasse a vida das araras azuis, dos bebês das araras azuis. E ali as pessoas ali elas assinaram positivamente essa questão. E ele falou assim, ó, eu tenho mais um outro aqui, um outro abaixo assinado, que é para a gente assinar contra o aborto. E as pessoas, esse eu não assino porque esse eu concordo que aconteça. Então nós vamos ver que a dessacralização da humanidade, da vida, ela tem permeado a sociedade. E nós temos que prorrogar, irmão, nós temos que promover, nós temos que falar que Deus, ele é o autor da vida. Deus, ele é o autor da vida. Deus é aquele que dá a vida. Ninguém, irmão, nenhum de nós tem o direito de vida ou morte sobre ninguém. Somente Deus. A sinopse diz, ó, sob o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura de morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Terceiro assunto, a sacralidade da vida. A vida, ela é inviolável. Vamos aqui, Jó, capítulo de número 12, versículo aqui de número 10, tá aí, ó, na revista aí, Deixe Salvo, que diz assim, ó, na sua mão está a vida de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Então nós estamos falando de algo que está nas mãos de Deus, algo que pertence a Deus. Então não é uma característica particular humana, não é eu que decido quem vive e quem morre. É ainda mais quando se tratar de um inocente e que se fosse um culpado também. Eu não teria a chave, o poder nas minhas mãos ou você nas suas de decidir. E quando nós vemos a sociedade cada vez mais corrompida e afastada dos princípios cristãos, dos princípios bíblicos, e quando nós falamos dos princípios cristãos é o quê? Da vontade de Deus, do que Deus quer de fato. Então, quando se rompe a vontade de Deus, nós vemos a distância que uma determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas está em distância ante a vontade de Deus. E isso é perigosíssimo. A vida, ela é inviolável. Foi dada por Deus, ó. Outro versículo aqui, no Salmo de número... Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Salmo de número 36. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Olha de quem provém a vida. Ó. Salmo 36, versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Ou seja, a vida ela vem de Deus, ela provém de Deus, ela é abunda de Deus.
Se o homem em face ele consegue dessacralizar a importância da vida do outro ser humano, tão trevas alguém está, tão terríveis trevas está. Vamos aqui ao segundo tema aqui, que diz o começo da vida. Nós já lemos aqui no Salmo de número 139, no versículo 13, 14, 15 e 16, que desde a massa informe, ali a estrutura corporal, a estrutura óssea, a formação dos membros, todo o processo ali de gestação, Deus acompanha. Deus vê aquela vida. Deus enxerga lá dentro, muitas das vezes, o que o ultrassom não capta. O que ali o ultrassom 3D não chega. O que o Doppler ele não consegue captar. Deus vai além disso daí. Porque Deus é o autor da vida. Se você pensar em tudo que acontece para se formar uma vida dentro do ventre materno ali, você consegue enxergar o milagre. Você consegue enxergar a presença de Deus no milagre ali da concepção. E o começo da vida ele tem que ser valorizado, assim como Deus o valoriza. Aqui em Deuteronômio 32, versículo de número 39, nos diz assim, ó: Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Quem tem o poder da vida é aquele que criou a vida, é Deus. Não é nenhum ser humano, por mais que esse ser humano queira esse poder, por mais que ele queira ter a condição de decidir sobre a vida e a morte. Isso aí é uma questão de Deus. Quando ali Jesus é colocado, interrogado por Pilatos, é dada a oportunidade para Jesus ali, para que Jesus ele possa ali viver. Mas Jesus diz que ninguém tirava a vida dele. Ele mesmo a dava, ou seja, era uma premissa de Deus, era uma premissa do Senhor Jesus. No caso, aquele que venceu a morte, aquele que é o autor da vida, ou seja, todo esse prospecto aí de vida e morte, todo está nas mãos e no controle do Senhor. Assim, o último texto aqui trata a posição cristã. Qual que é a nossa posição, irmão? Qual que é a nossa posição? A nossa posição, irmãos, nós somos a favor da vida, seja em qualquer questão. 1 Samuel 2,6 diz assim: ó, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer o Seol e faz subir dali. Ou seja, a vida pertence a Deus. Não é eu, não é você. Tem mecanismos aí que nós já falamos aqui, eu cito de novo. Se muitas das vezes pela cultura do sexo livre que tem permeado a sociedade, a pessoa está ali fora de um relacionamento, não está dentro de um casamento, ou seja, já tem tomado atitudes erradas, sexo ilícito, fornicação, tem gerado filho, tem medo de criar essa criança sozinha, não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Tem meios legais para a adoção, tem meios legais ali para um familiar assumir a criação desta criança, já no período aí do pré-natal. Então, tem todos os meios. Então, o ser humano, ele busca muitas das vezes corrigir o que ele mesmo faz de uma maneira errada. Então, o sexo livre, indiscriminado, está trazendo consequências à sociedade. E as consequências de uma sociedade, muitas das vezes, com falta de temor a Deus, é o quê? Procurar o meio mais fácil, mais macabro, mais terrível, mais cruel que possa ter, que é o quê? Um inocente pagar pela vida do outro. Não é isso que nós questionamos? Que Jesus, como inocente, ele teve que dar a sua vida por nós para que pudéssemos ter a vida. E agora a pessoa indiscriminadamente ela vai ali, pega a vida de um bebê,
indefeso, que não tem condições de se defender e planeja o assassinato em massa. Isso aí é algo terrível. Esse é o verdadeiro genocídio que as pessoas muitas das vezes têm medo de falar. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus ele é amor, que Deus é o doador da vida. Então o que eu posso dizer para os irmãos nesse momento? Viva a sua vida, faça o bem, ame os seus filhos, ame os seus pais, zele pela vida humana, chore quando alguém se perde, sinta a dor do seu próximo que sofreu uma perda. Ore pelos que querem ter filhos e não conseguem. Peça que Deus faça o milagre do nascimento. Peça que Deus cure, que sare a nossa nação, que sare este mundo e que possamos ter uma cultura ao contrário, a cultura da vida e não a cultura da morte. Assim, a sinopse aqui diz: as Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo ela deve fazer. A conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Deus abençoe. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Compartilhe este vídeo, participe na sua classe e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se assim Deus permitir.